Pai do Senhor, amados internautas, amigos que vão me assistir ou vão me ver por esse canal. E eu quero, sem perca de tempo, de minuto, de horário, quero ler aqui Gênesis 22, do versículo 5 ao 6 até o 9, amém? E disse Abraão seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Haver adorado, tomaremos a voz. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho. Tomou o fogo, e o cútelo na sua mão, seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai, e disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe disseram. Edificou Abraão o altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cútelo para imolar seu filho. Amados, olha para cá rapidamente. A palavra revelar é que sobre esse altar que Abraão vai edificar para Isaque, significa o Calvário, a morte de Jesus. Porque quando Isaque vai deitar sobre o altar, sobre a lenha e sobre o holocausto, que é o fogo, Jesus, no capítulo 27 de Mateus, Pôncio Pilatos deita Jesus na cruz e começa a sacrificar Jesus com prego para levantar a cruz para cima. 1 Pedro 2, 24. E ele carregou sobre si os vossos pecados para que morresse por nós. Capítulo 2 de Filipenses, verso 8. Também está escrito lá. Lá diz assim: e Cristo foi obediente e morreu de cruz. A palavra vai revelar que Abraão começa a deitar Isaque sobre o altar, que é uma lenha, que é sobre um monte de pedra que simboliza um altar. Isaque pega graveto, Abraão pega graveto, Abraão pega a espada e começa a imolar. Isaque fala: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto vivo para o Senhor? Aí Abraão diz para Isaque: meu filho, Deus proverá. Só que se proverá de Abraão para Isaque, significa daqui a pouco Isaque vai saber que vai ser ele que vai ser o holocausto, que vai ser o sacrifício para o sacrifício de Abraão para Deus. Ou seja, Abraão vai pegar Isaque, vai colocar sobre o altar, que vai sacrificar Abraão e Isaque para entregar ao Senhor. No capítulo 4 de Gênesis, fala que fala que Abel e Caim. Abel pega ovelhas para sacrificar, mas antes disso, fala que Caim pega legumes, pega lá, por exemplo, pega lá cenoura, pega lá verduras, um pouquinho delas, coloca no holocausto. Deus vê assim e fala: não tá na época, não tá bom. Aí não provou. Aí depois chega Abel com sua ovelha, deita sobre o altar, e Deus vê assim e fala assim: tá no tempo de colher, então vou provar. Pronto. A inveja de Caim contra o seu irmão Abel, que é pastor, começa
a ficar em seguintes maneiras. Qual maneira, pregador? Abel trabalha no seu celeiro com ovelhas. Caim trabalha no seu agropecuária de legumes. O mais provável é que Abel trabalha para começar a cuidar das suas ovelhas. Caim pega legumes para cuidar bem do seu jeito. Mas só que deixa eu voltar para o texto, que esse texto é bem sagrado. A palavra fala que Abraão vai deitar Isaac sobre o altar para matar Isaac. Aí quando Abraão tá tomando a espada para atacar Isaac, aí Deus diz, Abraão, não faça isso, por causa que isso significa a fé sobre eu contigo, porque você não vai ser mais morar em um local só. Aí por isso que em Hebreus 11 fala que Abraão é o pai da fé. Por que, pecador? Porque quando Abraão é o pai da fé, Abraão olha para Deus e fala, eu ia matar meu próprio filho Isaac, caçula, mas para não pegar Ismael, que é o meu filho de sangue, eu peguei Isaac para deitar sobre o altar, e quando eu deitei Isaac sobre o altar, comecei a matar ele, Deus falou, não mate ele. Então, quando eu comecei a saber que eu ia matar meu filho Isaac, eu comecei a perceber que Deus provou minha fé. Ou seja, capítulo 11 de Hebreus fala que Abraão vai fugir da sua cidade de parentela e vai ser pai de multidões. E isso, o pastor consigo fala que tá em Gênesis capítulo, parece que 15, 18, por aí assim. Ele fala que manda Abraão olhar pro céu e falar quantas estrelas. E Abraão fala, não tem estrela todo dia. Aí Deus diz, por isso que eu não vou ficar mais aqui. Porque você conhece o seu jeito de não contar estrela. Porque você conhece sua fé. Pensa aqui a pregação na câmera. No versículo 10, fala aqui, ó. E estendeu Abraão sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse-lhe, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Então disse, não entendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro, ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por quê? Sabe por quê? É por causa que anteriormente na história, ele fala que Isaac fala assim, pai, quem vai ser o cordeiro? Aí Abraão fala, Deus proverá. Aí por isso que naquele lugar, hoje em dia, fala Deus proverá, por causa que Abraão falou isso, antes de pegar Isaac. Aí fala, Deus proverá. Por quê? Porque a promessa que Deus chega para tua vida não vai ser numa hora que vai ser revelada. Vai ser na hora que você estiver para poder começar a conectar no que você quer. Não pegou? Quando Abraão falou assim, Isaac, Deus proverá o carneiro para colocar no holocausto, para colocar sobre além do holocausto. Isaac falou, mas que vai ser? Aí Abraão falou, Deus proverá. Sabe por quê? É por causa que quando Isaac não sabia que ia ser o holocausto para o Senhor no altar, que ia matar na lenha, o anjo do Senhor falou para Abraão, não faça isso. Sabe por quê? Por causa que era uma criança e não poderia.
Deus não quis. Por causa que o holocausto, aquele altar significa, quando ia matar meu filho Isaac, colocar sobre o altar, significa a mesma história de Mateus 27, quando Pôncio Pilatos pega Jesus, deixa no chão, crava sua mão no prego, levanta a cruz e começa a descer a cruz. 1 Pedro 2, 24. E ele carregando aquela cruz pesada, carregou sobre os nossos pecados do mundo, sobre seus ombros. Aí no capítulo 18 de João, fala que Deus entrou em pavor, entrou em agonia, entrou em fracasso, entrou em coisa ruim, entrou em agoniação. Sabe por quê? É por causa que o fariseu pegou Jesus orando no Getsemane, mas Jesus já tinha acabado de orar no Getsemane. E a palavra fala que Pedro pegou a espada lá, cortou o meio de Malco, e Deus ficou de volta e falou: por que faz isso, Pedro? E pensar que a pregação que falei que ferrar, a palavra vai revelar muito mais. É que Abraão foi provado. Abraão foi cometido de começar a ser provado, de começar a ter tua vida sinceramente com Deus. Por que pecador? É por causa que se Abraão não pecasse Isaac, mas como pegou Isaac e colocou no holocausto, Abraão foi aprovado da sua fé. Mas no capítulo 13 de Hebreus fala que se a pessoa vive na caridade, que é agradar, obedecer a lei, obedecer a segurança, o clima, a antecipação de Deus na sua vida, começa a vida da obediência a Deus. Só que a palavra não revelar é que Gálatas capítulo 5, versículo 6, Deus diz lá, carregar sobre os ombros toda a descarga do povo. Porque faz o menor. Faz o melhor falar assim, carregar as cargas um dos outros. Por quê? É porque se a pessoa sente que ela está em prisão de agonia, em coisa fracassada e falha, não devemos recuar, não devemos falhar, não devemos, que nem falei agora, recuar, e não devemos faltar e falhar. Por quê? Só porque é uma coisa? É por causa que devemos pegar a nossa fé e colocar sempre avante. Aí vou me dizer aqui para acabar. Salmo 126, versículo 6. Com lágrima que começa a regar. Rega a lágrima com molho. Abacuque 2, do 2, 3. Ouvi tua palavra, ou melhor, ouvi a tua obra, ouvi tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos se multiplica aquilo que se viu. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando você escuta a palavra de Deus, quando você escuta a promessa na tua vida, na tua bondade, na tua mansidão, não precisa falar assim, vamos para a igreja, ouve o pregador, ouve que você do bagulho passou por inventação. A palavra nunca deve ser inventada de falar assim, não falar sobre o pecador é que nunca se arrependeu. Isso não existe. Tem que falar, o pecador se arrependeu por ouvir pregação. Tem que ser assim. Mas quero pedir antes ao vídeo, se eu errei alguma palavra nesse vídeo, comenta no meu canal. E se eu preguei ruim, comenta lá, fala pregou ruim, pegou mais ou menos, tem que melhorar mais. Pegou uma exposição.
Mas se não gostou, passa a falar comigo no YouTube Studio.